Fala pessoal, tudo bem? Aqui a gente inicia um módulo novo, um módulo super importante que vai servir de base para que vocês consigam compreender aqueles conteúdos lá da frente, aqueles conteúdos que você tem medo, sabe? Aqueles assuntos de sintaxe. Quando eu falo assim, olha, você tem que saber o que é o sujeito, você tem que saber o que é o objeto direto, você tem que saber o que é um predicativo. Aqui a gente vai fazer de uma forma bem legal, galera. Eu vou apresentar a vocês o que são as classes de palavras, porque a gente vai falar sobre morfologia, tá bom? E você deve entender assim, ó, que todas as vezes em que o avaliador fala morfologia, ele está querendo saber qual é a classe. É como se eu falasse para vocês, senhores, isto é uma caneta, e é o que ela é, mas não o que ela faz, sacou? Isso aqui é o que ela é. A gente vai falar da palavra. A palavra pode dizer, ó, aquilo é um substantivo, aquilo é uma preposição, aquilo é um verbo, mas eu não disse o que faz, entendeu? Então uma coisa é saber o que é, outra coisa é saber o que faz. Saber o que é morfologia, classe de palavra. Saber o que faz é sintaxe, funções sintáticas, tá bom? Então a gente vai ver, pessoal, que é um processo interessante, inteligente, que a gramática segue. Então a gente vai falar sobre as classes, beleza? Para que logo em seguida eu consiga mostrar a vocês o que elas podem desempenhar. Então, pessoal, eu preparei da seguinte forma. Nós vamos falar sobre cada uma das classes, sem problema algum. Vamos falar sobre cada uma, mostrar os exemplos, beleza? E, ao final de tudo, eu vou mostrar para vocês um quadro que é interessantíssimo, que vai trabalhar a classe e a sua função, antes mesmo de você já aprender a função, tá bom? É um quadro importante, um quadro que vale a pena nós assistirmos, nós termos isso daí como um print e tal, você colocar lá na parede do seu quarto, beleza? Então, senhores, já está aí na tela o assunto morfologia. Então, eu vou falar para vocês que dentro do assunto morfologia, nós vamos entender que existem classes de palavras. Na verdade, é a mesma coisa, falar de morfologia é falar que existem classes. Observa que a gente vem de um módulo em que eu falava sobre fonologia e que as palavras elas eram criadas. A gente começava a perceber que havia um processo para criar as palavras. Aí nós vimos derivação, composição, justaposição, aquela onda toda, lembra? Beleza. Acontece, pessoal, que agora nós vamos ver o seguinte, ó. As palavras já foram criadas e elas precisam ser organizadas em grupos. E os grupos que compõem, na verdade, que formam essas palavras são os 10. Então, olha só. Classes de palavras são agrupamentos de palavras que mantêm características comuns. Ou seja, eu não vou dizer assim que você tem que decorar o que elas são. Você tem que saber, pessoal, que quando eu falo de classe de palavras, nós vamos ver que as palavras elas têm características em comum de acordo com o seu conceito, e aí sim você vai conseguir colocar cada uma no seu respectivo lugar. Certo? Então, bora. Quando eu falo para vocês que eu tenho 10 classes, aí agora a gente vai ser concurseiro, tá, irmão? Concurseiro. Olha lá, ó. Temos adjetivo, advérbio e artigo. Tá aqui, ó. Tá? Conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo. São 10 classes de palavras. Aí eu vou falar para vocês aqui, ó. Eu vou marcar. Olha o que eu vou dizer, ó. Nós vamos passar por esse assunto. Nós não vamos aprofundar no assunto. Nós não vamos aprofundar no assunto numeral. Nós não vamos aprofundar no assunto interjeição. Por quê, Willy? Porque não é importante para uma prova de concurso público. Não é esperado que caiam questões sobre esses dois assuntos. Tá bom? Então, Willy, a gente vai ver o conceito, pelo menos, claro, que você precisa saber o que é, tá bom? Mas não é um assunto que não tem nem o que a gente ver tanto aqui para o estudo de português para uma prova de concurso, certo? Agora, Willy, e os outros? Não, os outros são importantes. Então, vejam, nós vamos começar, por exemplo, falando do substantivo. E aqui eu quero apresentar a vocês uma informação importante. O substantivo, pessoal, olha o que eu vou dizer aqui, ó. O substantivo, ele corresponde, olha isso, ó, a uma classe muito importante, chamada de núcleo, beleza? Núcleo por quê? Porque os outros termos vão trabalhar em função dele. A partir de agora, por exemplo, eu quero que vocês enxerguem a palavra núcleo como o mais importante. Então, um substantivo, ele representa o núcleo de qualquer função que ele vá trabalhar. Então, acontece, pessoal, que aqui eu preciso apresentar a vocês uma coisa chamada de grupo nominal. E, Willy, o que é o grupo nominal? No grupo nominal, vocês perceberão que algumas palavras que funcionam como satélites trabalham em função do elemento principal. Então, eu digo para vocês que vejam só quais são os satélites de um substantivo.
o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Olha isso, gente. Essas 4 classes que eu coloquei ao redor do meu substantivo, elas trabalham em função do substantivo. Nós veremos, por exemplo, que lá na concordância nominal, o substantivo vai ficar ao centro do universo e algumas classes trabalharão ao redor dele, que são essas classes aqui. Então, pessoal, observe que aqui a gente já começa a listar os caras. O substantivo é o elemento principal. O adjetivo deverá ser comentado. O artigo a gente vai ver que é bem fácil de entendê-lo. Nós teremos o pronome, que é um assunto importantíssimo para qualquer prova. E o numeral, que ele vai ficar ao redor também. Tá bom? William, como assim essa situação? Aí eu tenho uma frase bem legal, que diz assim, ó. Olha isso, ó. As minhas duas vizinhas, as minhas duas vizinhas gostosas, as minhas duas vizinhas gostosas saíram cedo. As minhas duas vizinhas gostosas saíram cedo. Muito bem, pessoal. Eu vou marcar aqui para vocês conseguirem entender comigo, ó. Aqui, pessoal, eu posso fazer uma análise morfológica do que está escrito. E o que eu acabei de marcar agora como vizinhas é um substantivo. É o elemento principal, é o núcleo. Pode ver que é ele que comanda a concordância para todos os lados. Ele que garante que saíram tem que ser plural. É ele que garante que todas as palavras ao redor tenham que ser no plural feminina. Observe então, pessoal, que a minha relação agora é exatamente essa aqui, ó. Olha só. Vejam, ó. Eu vou falar para vocês assim, ó. Duas vizinhas, minhas vizinhas, as vizinhas, vizinhas gostosas. Senhores, todo mundo se relaciona com a palavra vizinhas. Por exemplo, neste caso eu sei que duas é o numeral, porque indica a quantidade. Minhas é o pronome, porque acompanha o nome. As é um artigo, porque determina este nome. E gostosas é um adjetivo, porque eu atribuo uma nova visão a ele. Agora, vocês viram o que eu fiz para identificar cada uma das classes, pessoal? Eu analisei de acordo com o conceito de cada uma delas, certo? Então, vejam que saíram e cedo não conseguem se relacionar com aquele elemento, a não ser saíram que faz uma relação de sintática, de sujeito com o verbo, beleza? Mas cedo, por ser um advérbio, ele só consegue se relacionar com o verbo saíram neste caso, tá bom? Então assim, ó, vejam o que eu fiz. Eu já estou mostrando para vocês a importância de você conseguir identificar o tipo de classe, certo? Isso é importante demais. Então vocês vão ver, pessoal, que o nosso curso ele vai funcionar de uma forma muito objetiva. Nós vamos trabalhar a classe de palavras? Vamos. Eu vou mostrar para vocês o que elas são. Só que lá na frente, quando a gente for falar sobre função, sobre concordância, sobre regência, sobre crase, sobre pontuação, vocês vão ver, pessoal, que as classes de palavras a todo momento são solicitadas. Para falar sobre crase, por exemplo, a gente vai ver que é necessário falar sobre o artigo, é necessário falar sobre a preposição. Para falar, por exemplo, sobre oração, a gente vai ter que é importante falar sobre verbo. A gente vai falar sobre verbo daqui a pouco. Vamos falar sobre voz ativa, voz passiva, tem um monte de coisa legal. Agora, falar sobre conjunção, pessoal, inevitavelmente é falar sobre quem? Sobre período composto. E vocês terão aulas geniais de período composto aqui, em que vocês vão entender o que é subordinação, o que é coordenação, e tudo vai fazer muito sentido porque você já conhece o que é uma conjunção, tá bom? O advérbio a gente acabou de falar, o cara que se relaciona. Então, tá vendo que todo mundo entrou na jogada, mas a interjeição e o numeral não são os mais importantes, certo? E é assim que a gente vai trabalhar. Então, pessoal, ó, essa é uma visão inicial do que é ser a morfologia, do que é ser uma classe de palavra. Então, eu repito, classe de palavra, pessoal, é aquele assunto que te faz entender o que é a palavra. Senhores, vai ter um momento aqui em que eu vou falar para vocês assim, olha, pessoal, nós temos que trabalhar um predicativo. E o predicativo é uma função que ela é exercida por um adjetivo. Então, você já tem que saber o que é o adjetivo. Você tem que entender o que é o valor que um predicativo pode ter. Tá bom? Então, vou falar para vocês que o substantivo ele exerce uma função de sujeito. Pode. O substantivo pode ser um objeto direto. Pode. Então, a gente tem que saber matar a questão nesses pequenos detalhes. Tá bom? Então, importantíssima aula de morfologia. Certo? Então, para dar início a esse nosso universo novo, nós vamos começar falando sobre o substantivo. Beleza? Tomem nota então aí, pessoal. Substantivo, a primeira classe de palavra. Então, eu vou falar para você que o substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres. Nome aos seres.
as coisas, a tudo que existe ou que pensamos que existe. Isso aqui é genial, cara. Presta atenção que do modo como eu coloquei, você vai entender que o substantivo é o que dá nome. Dá nome a qualquer coisa, pessoal. Ele dá nome à ação, ele dá nome à sensação, ele dá nome a sentimento, a coisa, a lugar, a bicho. Tá entendendo? Ele dá nome pra tudo, tudo ele dá nome. Então, eu queria que vocês aprendessem agora uma coisa comigo, pessoal. Todas as vezes que ele falar nome pra você, nome, porque vocês vão ver isso diversas vezes acontecendo. Nome, nome, nominal, nominal. Então, quando ele falar isso, pessoal, quer dizer que ele não quer verbo. Essa é a principal informação. Quer dizer que ele quer informação de substantivo, que determina nome de verdade, beleza? Então, isso aqui vai ser muito importante ainda, tranquilo? Então, o substantivo dá nome. Aí eu digo para vocês o seguinte, ó, que como o substantivo é uma classe de palavra que sofre variação, então a gente precisa trabalhar algumas variações, tá? Nós vamos falar sobre alguns casos aqui. Mas vejam, pessoal, quando eu digo para você que é uma classe de palavra e tal, você vai ter que lembrar que é uma classe de palavra que é variável. Por que eu sei que é uma classe de palavra variável? Porque ela pode ter plural e aí pode ter feminino. Então, William, o que é essa variação? Vou falar para vocês. A variação de um substantivo, ela é chamada de flexão. Flexão. E quando eu falo de flexão, presta atenção, são as minhas possíveis modificações. E um substantivo, pessoal, ele pode ter essas modificações aqui, ó. Uma flexão de gênero, uma flexão de número e uma flexão de grau, certo? Willy, qual que é a diferença entre eles? Ó, quando eu falo que o substantivo tem uma flexão de gênero, quer dizer que eu estou falando que ele apresenta uma flexão de masculino e feminino. Quando eu falo de número, quer dizer que eu tenho uma ideia de singular ou plural. E quando eu falo de grau, pessoal, quer dizer que eu estou falando do aumentativo e do diminutivo, certo? São essas as possíveis flexões que eu tenho em um substantivo, beleza? Interessante da gente conhecer esses caras aqui. Mas dá uma olhada no que eu vou mostrar para vocês, ó. Os substantivos são classificados como próprios ou comuns. Tá bom? Agora vamos entender o que é essa classificação de ser substantivo próprio, de ser substantivo comum? Senhores, olha só o que eu disse, ó. Comuns. São aqueles que dão nomes aos seres da mesma espécie. Então, vejam, pessoal, ele trabalha com o nome de uma forma genérica. Ó, menino, coelho, cidade, mulher, cachorro. Vejam que esses casos aqui, pessoal, fazem com que a gente perceba que o substantivo comum, ele não especifica, tá bom? Agora, vejam a diferença para cá. Ó. São aqueles que dão nome a um ser entre todos os outros de uma mesma espécie. Então, pessoal, ó, eu especifico, eu dou uma garantia de aquilo ali agora foi nomeado. Tem nome, tá bom? E por isso a gente vai tornar o elemento único, beleza? Então, se eu falo para você, por exemplo, que um substantivo próprio pode cair na sua prova, por favor, não pense que essa é uma questão boba. Porque você aprendeu sobre a classificação de substantivo próprio porque você aprendeu a escrever seu nome. Aí a tia Doris Cleide, ela falava assim, olha, seu nome tem que começar com a letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. E é verdade. Acontece que não é só para isso. O substantivo próprio, pessoal, ele é utilizado para determinar a unidade daquilo, tá bom? Ele torna aquilo único. Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, algo nesse padrão aqui, ó, que eu já vi isso numa questão CESP. Ele perguntava o seguinte, ele escrevia assim, ó, ele perguntava assim, a lei 8.112/90. Sabemos que é a lei que regula aí o servidor público federal. Mas, pessoal, se liga numa coisa, ó. Ele colocou lei 8.112 e ele colocou a palavra lei com a inicial maiúscula. Professor, por que ele fez isso? Porque ele quis determinar a sua unidade, pessoal. É algo muito próprio. Observa que se eu tivesse uma frase que dissesse assim, ó, os deputados têm discutido sobre várias leis. Você concorda comigo que agora, quando eu falei leis aí nessa frase, a palavra lei não requer a inicial maiúscula? Agora, por que não precisa, pessoal? Porque não é mais um substantivo próprio, é tratado como um substantivo comum, tá bom? Isso é importante. Agora, olha a questão CESP. Ele colocou lei 8.112, Lzão, colocou L maiúsculo. Aí ele perguntava assim, estaria gramaticalmente correto se trocássemos a inicial maiúscula por uma inicial minúscula? E a resposta é não. Por quê? Porque você deixaria de tratar o substantivo como um substantivo próprio.
ele fez uma proposta, pessoal, de escrever o seu nome com a inicial minúscula. E você sabe que isso é errado. Tudo bem? Então pronto, ó. Aqui, ó. Primeira parte de substantivo é essa. Então já vai começando a entender, pessoal, o que é o substantivo? É o que dá nome. Vocês vão ver, por exemplo, que um adjetivo não é o que dá nome, mas sim o que atribui uma nova visão àquele nome. Então é importante que você saiba o que é o substantivo, para que na aula de adjetivo você possa entender, opa, se não tiver um, não tem o outro. Tá entendendo a parada? É nesse padrão aí. Então tá aqui, duas classificaçõezinhas sobre o meu substantivo. Certo, pessoal? Então vejam, ó, a gente trabalhou aqui o conceito do cara, para que você entenda que substantivo é o que dá nome a qualquer coisa, e eu já trouxe duas possíveis classificações acerca de substantivo, tá bom? Ó, eu ainda mostrei a vocês que o substantivo pode sofrer variações. Só para a gente colocar alguns exemplos aqui, você não ficar voando. Vejam, pessoal, que quando eu falo da flexão de gênero, eu poderia ter aqui a palavra menino, menino. Aí vocês vão ver que, de acordo com a flexão de gênero, eu posso ter a palavra menina. Menina. Tá bom? Aí eu digo mais, que quando eu falo para vocês sobre a flexão que pode ser de número, é porque eu posso ter plural nessa palavra. Eu posso escrever meninos, posso escrever meninas. Assim como eu posso ter uma variação de grau, que representa para mim meninão ou menininho, que se eu quisesse colocar um aumentativo, meninão. Se eu quisesse colocar um diminutivo, eu ia colocar menininho. Tudo bem? Então, desse modo, a gente apresenta aí algumas possíveis flexões. Mas, pessoal, entenda mais uma vez, ó, o modo como eu estou passando essa matriz aqui para vocês agora é para que vocês percebam realmente o quanto que a precisão do assunto aqui é importante. Tipo, eu só quero que vocês aprendam quais são as classes, pessoal. Se você conseguir ter essa noção do que é o substantivo, eu já estou muito feliz. Porque substantivo é o determinante dos nomes. E ele vai ser muito importante para vários assuntos à frente. Tanto de sintaxe, quanto concordância, um monte de coisa que é importante. Tá bom? Beleza. Então tá aqui uma primeira visão sobre substantivo. Digo mais. Vejam outra classificação importante sobre o substantivo. Vamos marcar aqui, ó. O substantivo, pessoal, tá aí, ó. Corresponde a uma classe de palavras e você sabe que agora ele pode ser classificado como concreto ou ele pode ser classificado como um abstrato. Vamos ler o que ele diz? Olha só. São concretos os que possuem existência física como parede, pedra, ar. Aqui, ó, vamos marcar os exemplos. Ondas eletromagnéticas, som, voz, homem, beleza? Então isso daí são substantivos concretos. Continuo. Possuem existência no imaginário das pessoas como Deus, anjo, fantasma. Presta atenção que eu estou colocando só os exemplos, tá bom? Vou marcar em outra cor aqui para a gente não confundir. Ó, eu quero que vocês, daqui a pouco, pensem comigo na brincadeira. Ó. Serão abstratos, vou até apagar aqui. Serão abstratos, vou colocar no verde. Aqueles que dão nomes aos sentimentos. Então vejam, medo, alegria, tristeza, vamos de sentimento. Da nomeação, corrida, lugar, luta, mergulho, competição, casamento. Beleza. Dão nome aos estados, riqueza, pobreza, acidez, esperteza. Dão nome aos conceitos, como verdade, mentira, certo, errado. Agora presta atenção numa coisa, pessoal. A gente teve essa visão aqui, que é uma visão que eu acho que é bem completa, sobre a diferença entre concreto e abstrato. O problema é que a gente aprendeu isso de uma forma errada. Nós aprendemos que substantivo concreto é aquilo que você pode palpar. E, velho, é complicado. Porque se vocês observarem nos meus exemplos de substantivos concretos, vocês vão ver que tem algo que não pode ser palpável. Tipo, uma onda eletromagnética não é palpável, o ar não é palpável, o som, a voz. Você está vendo, pessoal, que esses elementos aqui são elementos que são considerados concretos, porque possuem essa sua existência física, e a gente não pode dizer assim, não dá para pegar. Tá entendendo, pessoal? Esquece esse negócio. É claro que tudo que será palpável será concreto. Só que eu não posso usar isso como um sempre para minha regra. Para dizer assim, então assim, só vai ser concreto o que for palpável. Eu não posso falar isso, tá bom? Agora, vejam comigo, pessoal, que a ideia do abstrato ela é interessante. Porque ela marca, em muitos dos casos, pessoal, a ideia de que depende da ação de um ser para continuar existindo. Por exemplo, quando eu falo um caso aqui de um sentimento, tipo a alegria, vamos colocar o amor aqui, que é bem legal de comentar sobre o amor. Amor. Se você não fizer a ação de amar, pessoal, o amor não vai existir. Então, tudo que depende da ação de um ser
é considerado um substantivo abstrato. Se você não sentir medo, medo não existe. Tá entendendo a ideia, pessoal? Então é nessa situação, ó, se você não correr, a corrida não existe. Se você não lutar, a luta não existe. Beleza? Então é dessa situação que eu falo. Ser abstrato é isso. Aí você vai falar, Willer, como que isso cai na prova? Bem, pode cair como uma questão bem direta, em que ele pergunte sobre ser ou não um substantivo próprio ou concreto ou abstrato. Mas aí, pessoal, nós vamos usar esse conceito lá na frente quando formos falar sobre funções sintáticas. Eu vou ter que falar sobre a função sintática chamada de complemento nominal e adjunta de nominal. Esses conceitos serão requisitados, vocês vão perceber isso daí. E só para a gente finalizar essa parte aqui, eu vou falar para você ainda assim, ó. A palavra Deus, a palavra anjo, a palavra fantasma, pode ver, ó, são seres do mundo imaginário. E seres do mundo imaginário também são considerados concretos, tá bom? Vou falar para vocês que, certa vez, numa prova da PRF, feita pela banca Funcab, ele perguntava sobre uma função sintática, perguntava se o termo carregava um valor sintático de adjunta de nominal, por exemplo. E ele colocava assim, ó, anjos da morte. Anjos da morte. Olha o que era a frase, gente. Anjos da morte. Aí eu dizia que o termo da morte é um termo com preposição ligado a um substantivo, anjos. Aí sabe o que é que mata a questão para dizer que essa era a resposta? Que sim, desempenhava o papel de adjunta de nominal? É porque eu consigo enxergar que o termo da morte, pessoal, ele funciona como uma locução adjetiva. E isso só dá para ser feito e enxergado porque substantivo concreto apareceu. Vejam que a palavra anjos, pessoal, é sim um substantivo concreto. Por qual motivo? Porque representa um ser do mundo imaginário, tá bom? Vamos ver? Tá vendo como um conceito puxa outro até que a gente consiga chegar à nossa resposta? É nesse padrão aí, tá bom? Então, vimos aqui mais duas informações importantes sobre substantivo. Já vimos comum e próprio, agora concreto, abstrato. Vamos ver mais. Vejam só esses casos aqui, ó. Nós podemos dizer que eles serão chamados de coletivos ou compostos, beleza? E assim, não é para confundir esses dois caras, gente. Olha só o que está acontecendo, ó. O substantivo chamado de coletivo, vamos marcar. O substantivo chamado de coletivo, ele diz, são aqueles que dão nomes aos grupos específicos de seres. Pessoal, ó, você vai ver que corresponde a uma palavra que faça alusão a um conjunto desses seres. Então você sabe que matilha, manada, penca, turma, tripulação, tudo isso, gente, corresponde a uma palavra que indica um grupo, beleza? De seres específicos. Tipo, quando eu falei matilha, eu sei que eu estou falando de um grupo de cães. Assim como você sabe que uma alcateia seria de lobos, um cardume seria de peixes, uma nuvem seria de insetos, uma turma de alunos, uma penca de banana, beleza? Então, é exatamente isso. A gente precisa perceber que o substantivo coletivo, ele representa uma palavra só, que consegue fazer referência a um conjunto de seres. E isso é ser coletivo. Professor, isso é importante? Olha, não consigo enxergar como um item importante. Por quê? Porque, senhores, que não é esperado que você tenha decorado tudo isso daqui. É claro que em alguns casos a gente já conhece, tá bom? Agora, William, por que você colocou o composto aqui? É porque, assim, às vezes você pode confundir coletivo e composto, então eu não quero que essa confusão exista. Eu quero que vocês percebam, pessoal, que um substantivo coletivo, ele pode sim ser associado a um outro substantivo, que aí você vai lembrar assim, ó, que é o chamado de substantivo derivado, tá? Derivado. E como é que eu faço para perceber a diferença do derivado? Poxa, nós estamos vindo, pessoal, de uma aula de composição e de derivação. Então você deve saber o que é uma composição e uma derivação. Você sabe, por exemplo, que a composição, ela parte de uma palavra simples. Para quê? Para unir essas duas palavras. Pode ver, ó, são aqueles formados por dois ou mais elementos morfológicos. Ou seja, eu preciso de pelo menos dois radicais. Então, olha lá, ó, salário família, pé de moleque, sofá cama. São palavras que são unidas, presta atenção, palavra que são unidas, formando uma terceira palavra, no caso um substantivo composto. O concorrente dele, pessoal, que é o substantivo derivado, o derivado ele parte de uma palavra chamada de primitiva, que a gente já trabalhou esse conceito na aula de processo de formação de palavras. Só que lá na palavra derivada, pessoal, o que a gente percebe? A gente percebe que eu crio algo
ao redor de um radical. Então eu não vou falar mais que eu tenho duas palavras, vou falar que eu tenho uma e eu vou adicionar algo ao redor, que pode ser um prefixo, pode ser um sufixo, tá bom? Aí eu queria que vocês enxergassem o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para vocês a palavra professor. Vejam, ó. A palavra professor, ela pode ser modificada, por exemplo, para a palavra professora. Só que o que eu acabo de fazer, pessoal, é adicionar uma desinência, tá? A gente adiciona uma desinência. Essa desinência, neste caso aqui, é o que está marcando o gênero. Eu estou criando uma palavra agora do gênero feminino. Se eu tivesse colocado agora mais um S, pessoal, nós teríamos uma desinência que marcaria um plural, tá bom? Agora, William, essa palavra professora é uma palavra derivada? Não. Por quê? Porque a palavra derivada, ela não tem desinência. O nome disso aqui é desinência, tá bom? Ela não tem desinência. O que ela tem? Ela tem prefixo e sufixo, que é diferente. Então, por exemplo, pessoal, se eu digo para vocês, deixa eu pensar aqui num caso. Deixa eu ver aqui. Uma palavra que tenha um sufixo. Não queria colocar igual, mas vai. Felicidade. Quando eu digo felicidade, por exemplo, você percebe que o que eu coloco ao final agora, pessoal, não é para marcar plural, não é para marcar gênero, é para criar a palavra. Então, felicidade tem um sufixo que marca um substantivo. Então, uma palavra como essa, gente, ó, é uma palavra derivada. Assim como vocês sabem que eu poderia ter limão, uma palavra primitiva, e eu poderia criar a palavra limonada. Olha isso, pessoal. Na palavra limonada, escreve direito. Limonada. Na palavra limonada, você está vendo que você preserva o radical e você coloca algo antes, ou melhor, depois, que aí a gente vai chamar de sufixo, tá bom? Então tá aqui, pessoal, ó, a primeira aula que faço para vocês acerca de classes de palavras é uma aula que faz com que você comece a pensar sobre o que é o substantivo, tá bom? E o meu objetivo maior, eu repito, é fazer com que vocês saibam identificar o que são as palavras. Então vocês vão ver a partir de agora que as outras palavras, como o adjetivo, como o artigo, como um próprio numeral, um pronome, elas vão fazer uma relação com este cara, certo? Então aqui a gente acabou de falar sobre o substantivo. Ele é importante, ele é núcleo, ele dá nome. Nós veremos logo mais que as outras classes do grupo nominal se relacionarão com ele. Aí veremos ainda que o sujeito, ou melhor, que o verbo vai aparecer, o advérbio vai aparecer, a preposição, vixe, tá muito legal. Tá bom? Então assim, ó, a gente volta num próximo vídeo para falar acerca de quê, pessoal? De outras classes de palavras, certinho? Muito obrigado. Essa é a nossa primeira aula de morfologia e pode aguardar que nós teremos outras à frente. Beleza? Tamo junto.